Boa noite a todos e a todas que estão aqui com a gente. Estamos já em 10 participantes aqui e vamos dar início, então, à nossa primeira noite de webinar do Grupo de Pesquisa em Conservação de Recursos Naturais de Uso Comum. O objetivo do nosso grupo é pesquisar recursos de uso comum, que são recursos que têm a característica da exclusão, do controle, do acesso dos usuários e onde cada usuário interfere no bem-estar de todos os outros usuários, ou seja, são recursos onde você tem um problema conjunto. Então, esses recursos de uso comum incluem a pesca, incluem recursos hídricos, incluem também recursos não naturais. Esses nós não estudamos, nosso foco são os recursos naturais. A internet, por exemplo, é um recurso de uso comum, também é estudado. E o nosso grupo está dedicado a atuar em projetos de extensão na APA da Baleia Franca, junto ao Plano de Ação Nacional das Lagoas do Sul, e um dos projetos que a professora Maricelma, que está aqui com a gente hoje, vai estar falando para a gente, é o projeto de extensão comunitária. Então, é com muita alegria que a gente começa hoje essa série de webinars do GRUC, com a apresentação de um projeto que é tão querido por todos nós, um projeto de extensão comunitária. Então, eu quero apresentar a professora Maricelma, para quem não conhece, eu acho que a maioria já está familiarizado com a professora Maricelma, mas ela é mestre em recursos genéticos vegetais pela UFSC, é bióloga, foi coordenadora do nosso curso por muitos anos, é uma pessoa que eu tenho muita admiração, muita gratidão, e coordena o projeto de extensão de educação ambiental comunitária. Esse projeto que ela vai contar um pouquinho para a gente hoje. Depois da apresentação dela, a Ana Carolina Colares, que é nossa estudante do curso de Ciências Biológicas da Unisul, do campus Tubarão, vai estar contando um pouco para a gente sobre o projeto que está exposto aí, que é a percepção ambiental dos turistas hospedados na pousada Fazenda do Rosa, localizada no município de Imbituba, Santa Catarina, sob orientação da professora Maricelma. Então, a gente, para ter um bom diálogo aqui essa noite, eu peço que todos mantenham os seus microfones fechados durante a apresentação da professora Maricelma. A Ana Carolina pode parar de compartilhar aqui a tela. Vamos pedir para a professora Maricelma compartilhar a apresentação dela. E as dúvidas ao longo da palestra, vocês, por favor, coloquem no chat, se identifiquem com o nome, né, se é estudante do curso de Biologia, e coloque sua pergunta no chat, que a gente vai ter o apoio aqui hoje da Tabata, que é nossa mestranda aqui, futura candidata e quase mestranda do GRUC, que vai estar lendo as perguntas ou levantando as questões para as pessoas mesmo lerem. A dinâmica vai depender da quantidade de pessoas que nós tivemos aqui hoje, né? Então, a gente vai tentar fechar as discussões aí por volta de 8h45. Então, com a palavra a professora Maricelma, muito bem-vinda, muito bom estar aqui hoje com você, compartilhando nessa noite, que eu acredito que vai trazer muitas alegrias para as pessoas que estão nos assistindo. É um projeto muito tocante esse. Boa noite. Boa noite, né, Rodrigo? Primeiro, eu gostaria de expressar aqui, né, assim, a minha gratidão e a minha honra, né, em poder fazer parte desse grupo, que é o GRUC, que eu admiro demais, né, o trabalho, as pesquisas que vem desenvolvendo. Gostaria de agradecer o convite, né, uma honra para mim e também para a Carol estar abrindo a noite, né, as noites de webinar que nós vamos ter, né? Então, ser a primeira, ser a debutante, é um prazer, né, para nós. Agradecer a todos que estão aqui hoje conosco, nos ouvindo, em especial a Carol, né, que prontamente
aceitou estar aqui hoje, compartilhando um pouco, né, do projeto que ela está já desenvolvendo, e que, além de ser um projeto de pesquisa, que faz parte também do seu trabalho de conclusão de curso, mas que tem muito a auxiliar para o desenvolvimento e para o turismo da região na qual ela mora, né? Na qual ela reside. Então, o trabalho ele só tem sentido a partir do momento em que ele pode ser aplicado e que ele tem uma função, e uma função social. Então, né, obrigada, Carol, aí por estar conosco hoje. Então, vou compartilhar a minha tela aqui, a apresentação, né? Vou falar para vocês um pouco hoje sobre o projeto de extensão de educação ambiental comunitária, né, que o GRUC, além de desenvolver trabalhos na área de pesquisa, né, ele é um grupo de pesquisa, mas que essa pesquisa ela também se concretiza na extensão, né? Então, vou mostrar hoje um pouco como isso, essa articulação ela acontece. Então, nós temos um projeto, né, que é chamado de Projeto de Extensão Educação Ambiental Comunitária, no qual, como o professor Rodrigo falou, eu sou a coordenadora, mas tem a participação de outros professores, né, das mais diversas áreas. Então, a professora Maristela, que é da área de Educação Física e Pedagogia, formada em Educação Física e em Pedagogia, a professora Patrícia, que ela Menegas, né, de Farias, que é agrônoma, a professora Tereza de Almeida Garbelotto, que também é bióloga, a professora Simone Davete Miller, que é da área de farmácia, né, ela é farmacêutica, e a Lara, que é a nossa colega, né, do curso de Ciências Biológicas, que é a bolsista extensionista. Então, para que a gente possa iniciar a nossa conversa hoje, né, eu gostaria de partir, né, do conceito, o que a gente entende por educação ambiental. Então, nós, né, do projeto de extensão, nós do GRUC, nós entendemos, né, que a educação ambiental ela envolve todos os processos nos quais, né, o indivíduo, a coletividade vão construindo valores sociais, vão construindo conhecimentos, vão construindo habilidades, atitudes e competências voltadas à questão da conservação do meio ambiente, ou seja, né, do bem de uso comum do povo. Então, essa conservação, né, do meio ambiente, ela é necessária, né, para que a gente mantenha, então, a qualidade de vida e também a sustentabilidade. Esse conceito, então, né, de educação ambiental, ele é trazido aí pelo Ministério do Meio Ambiente, né, e consta aí nos documentos oficiais, e é esse conceito que a gente adota, né, enquanto projeto de extensão de educação ambiental comunitária. Só para a gente se situar um pouco, né, ninguém é ahistórico, então nosso projeto também não é ahistórico, nós temos uma história já, né? Desde o ano de 2009, já se vem desenvolvendo alguns projetos, né, na área de educação ambiental nas escolas. Por quê? Vocês podem pensar, mas por que, né, que iniciaram nas escolas? Porque a gente entende que a educação ela é o caminho pelo qual a gente pode estar sensibilizando, estar multiplicando aí os conhecimentos, né? Então, aquilo que a criança, aquilo que o adolescente ele aprende na escola, ele acaba levando para casa. Eu estava vendo, né, um dado estatístico que diz que cada estudante ele convive em média com 3 a 4 pessoas. Então, vocês imaginem, né, a criança tendo contato com a educação ambiental na escola, ele é um multiplicador para mais 3 ou 4 pessoas, né? Então, o quanto é importante a gente estar trabalhando, né, com ações voltadas à escola. E já algumas escolas, né, foram trabalhadas e foram feito o trabalho de educação ambiental. A escola Noé Abate fica no bairro Andrino, né? Alda Ilse, que fica no bairro aqui de Tubarão, São Raimundo,
o Colégio Senador Francisco Benjamin Galotti, que fica no bairro de Oficinas, e a Escola de Educação Básica Fernando Walter, que fica no município de Tubarão, no bairro Congonhas, né? Por que foram escolhidas estas escolas? Porque sempre quando a gente propõe um trabalho de educação ambiental, há necessidade de se fazer um diagnóstico. E se percebeu que essas escolas, essas comunidades, elas tratavam, né, principalmente a questão dos resíduos sólidos, de uma forma que não havia separação, não trabalhavam com a coleta seletiva, e tudo aquilo que poderia ser, de alguma forma, reaproveitado, né, ou até mesmo reciclado, ia parar, então, no lixo comum. E aí, em 2017, né, esse nosso projeto ele se tornou institucional aqui na Unisul. Então, ele foi escolhido como um projeto institucional, visto que contemplava, né, um eixo transversal, que é a educação ambiental. Então, os documentos oficiais, eles dizem que a educação ambiental ela tem que ser trabalhada, né, de forma transversal em todos os níveis de ensino, tanto na educação básica quanto no ensino superior e em todos os cursos, né? E quando esse projeto se tornou institucional, ele foi agregando parcerias, né? Então, nós temos parcerias com a FUNAT, que é a Fundação Municipal do Meio Ambiente, com a FUBRA, né? E assim por diante. Então, né, vários parceiros aí que trabalham conosco. E qual é o objetivo, então, desse nosso projeto, né? Está desenvolvendo, então, esse projeto de educação ambiental de forma que oportunize a mudança de atitudes e práticas, tanto pessoais, na escola, em casa, na comunidade, né? De forma que se leve à mudança, né? À modificação do comportamento social em relação ao meio ambiente. Por que a gente deseja essa mudança, né? Essa modificação de comportamento social? As estatísticas mostram que daqui a alguns anos, né, poucos anos, né, entre 5 a 10 anos, talvez a gente tenha mais lixo, mais plástico, né, mais resíduos sólidos nos oceanos, por exemplo, do que a própria vida marinha. Então, vocês imaginem, né? Isso é uma estatística alarmante e a gente tem que estar desenvolvendo ações, projetos que visem, né, impedir que isso aconteça. Esse nosso projeto de educação ambiental comunitária, ele está de acordo com as ODS, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E eu elenquei aqui alguns objetivos no qual o projeto ele trabalha. A erradicação da pobreza, né, porque a gente vai ver que nós temos aí uma parceria com a Acamarte, que é a Associação dos Catadores de Lixo, né, e de resíduos sólidos aqui do município de Tubarão. Fome zero e agricultura sustentável, visto que a gente trabalha a questão da horta, né, e do horto medicinal. Saúde e bem-estar, né, como eu falei, trabalhando a questão do horto. Educação de qualidade, já que os trabalhos são desenvolvidos na escola, né, fazendo com que os estudantes percebam e trabalhem, estudem a educação ambiental na prática. Igualdade de gêneros, água potável e saneamento, né, porque a gente está com esse projeto fazendo com que muitos resíduos que possam contaminar a água, eles sejam trabalhados, como, por exemplo, né, a ação que a gente desenvolve em relação ao óleo de cozinha, né, no qual ele é coletado na comunidade e, em parceria com a FUBRA, é transformado em biodiesel. Então, além de não poluir as águas, também diminui a poluição ambiental, visto que o biodiesel, né, ele é menos contaminante do que o diesel
que é utilizado frequentemente. Então, a redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, a ação contra a mudança global do clima, a vida na água e a vida terrestre. É que, na verdade, se a gente for observar, né, os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles estão interligados, né? Então, não tem como a gente trabalhar um único objetivo, né, separadamente. Então, por isso, nós elencamos aqui o que nós entendemos que sejam os principais. Para a elaboração, né, desse projeto, se partiu de dados, né, de pesquisas que foram coletadas na comunidade. Inclusive, nesse período aí que a gente fez a coleta de dados, o professor Rodrigo nos auxiliou, né, como participante do projeto de extensão. Então, foi feita uma pesquisa do tipo exploratória, quantitativa, descritiva, e o procedimento ele foi através, né, de uma pesquisa de levantamento. Então, a população foram os moradores do bairro Deon, né, que hoje conta com aproximadamente 800 domicílios, né? E aqui a gente conta, por exemplo, um prédio como um domicílio. Ela foi uma pesquisa aleatória e nós, então, utilizamos, né, como população de pesquisa, população amostral, né, uma residência a cada 2 residências. Então, nós pesquisávamos em uma residência e passávamos 2, pesquisávamos uma e passávamos 2. Quando se chegava até os edifícios, até os prédios, então se entrevistavam os síndicos, né, para que a gente pudesse ter uma amostra, né, já que na maioria das vezes, né, os edifícios eles acabam tendo uma política comum aí de tratamento dos resíduos sólidos. Então, nós tivemos, né, um N amostral aqui de aproximadamente próximo aí de 100 famílias, né, de 100 domicílios, e o critério de exclusão, né, é que quando a gente chegasse lá na residência e a pessoa que estivesse em casa fosse menor de 18 anos, então a gente não coletava, né, e passávamos para o próximo domicílio, ou que essa pessoa estivesse impossibilitada, ou que ela fosse analfabeta e não se sentisse à vontade para estar respondendo às questões. Ou então as pessoas que não se encontravam, né, nas suas casas no dia da aplicação da pesquisa. Essa pesquisa, ela, antes de ser aplicada, ela foi submetida ao Comitê de Ética de Pesquisa, né, com seres humanos da universidade, e ela foi aprovada, né? Então, aqui nós temos o número de parecer. E todos os participantes da pesquisa assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, no qual nós ainda temos arquivado. A análise dos dados, né, foram feitos através do Microsoft Office e também do programa IBM, né, SSP, no qual foram montados gráficos e também foram montadas tabelas, né? Então, aqui, como eu disse para vocês, nós tivemos aproximadamente, né, 100, exatamente 101 domicílios. A maioria dos pesquisados eram do sexo feminino. A gente pode perceber que a maioria tinha idade acima, né, de 50 anos. Então, é um bairro onde a média de idade já parte, né, para a idade adulta até a terceira idade. O grau de escolaridade maior foi o ensino médio, né? Então, é uma população que tem um certo grau de instrução, e a maioria apresenta, né, entre
2 e 3 integrantes no grupo familiar. Ainda em relação ao bairro, né? Então, aqui só destacando os dados que eu falei para vocês, foram questionados, né, os entrevistados, com relação ao significado, né, se eles sabiam qual era o significado de resíduos sólidos e os tipos de resíduos sólidos, né, que eles produziam. Então, 91,1% diz que sim, né, que eles sabiam o que era um resíduo sólido, né, e os tipos de resíduos sólidos que eles produziam. Quando a gente questionou, né, quantos tipos de resíduos sólidos eles produziam em média, então a resposta ficou com 78,2%, mais ou menos entre 3 e 4 tipos de resíduos sólidos. Nós também questionamos se eles tinham conhecimento se há coleta seletiva no bairro e se ele adere a essa coleta. Então, a maioria diz que sim, né? Que sabia que tinha coleta seletiva. Porém, quando a gente tabulou a resposta em relação à segunda parte da pergunta, se eles aderiram a essa coleta seletiva, a gente pode ver que aproximadamente metade dos entrevistados disseram que não fazem a coleta seletiva, ó, 51,5%. Ou seja, as pessoas conhecem, sabem que há coleta seletiva, mas acabam não operacionalizando isso no bairro. E de que forma eram armazenados esses resíduos sólidos, né? Então, a maioria disse que na lixeira com tampa, né, revestida com saco plástico. E se considera essa forma de armazenamento correta? A maioria, então, diz que sim, né? Mas a nossa preocupação, só abrindo aqui um parênteses, né, é que como eles não fazem essa coleta, a separação, né, do lixo para a coleta seletiva, então tudo vai parar lá no lixo comum, né? Quando nós perguntamos em relação à quantidade de resíduos sólidos gerados semanalmente, se eles tinham uma ideia de quanto, né? E as consequências, se eles sabiam quais as consequências que a falta de gerenciamento trazia, né? Então, a maioria diz que produz, em média, de 1 a 5 quilos de resíduos sólidos por semana e que eles sabem, sim, né, quais são as consequências, ou seja, sabe que tem coleta seletiva, sabe que a não separação e a não aderir à coleta seletiva traz consequências, mas não se tem a prática, né? Quando se pergunta o conceito de reutilização, né, e de reciclagem, se eles sabem qual é a diferença, a maioria, né, diz que sim, deu o conceito correto, né, que existe diferença entre reciclagem e o reaproveitamento. E ainda, né, quando se fala aqui, né, do conceito tanto de reutilização, vocês podem observar como de reciclagem os conceitos foram corretos. Em relação às sugestões, né, para a solução, então, de gerenciamento dos resíduos sólidos. E aí, a questão, né, foi ações de conscientização, ou seja, né, a gente buscou, né, com a comunidade qual era a solução. Então, nós não levamos para a comunidade a solução, nós buscamos junto à comunidade qual a solução. E eles nos disseram que era fazer trabalhos que fossem, né, que desenvolvessem ações relacionadas à conscientização, que era o que faltava. Conhecimento tinha, o que faltava era conscientização. Por isso, então, a gente desenvolveu, né, esse projeto que visa a sensibilização dos indivíduos para que eles possam se conscientizar, né, da importância de estarem destinando corretamente aí os resíduos sólidos na comunidade.
Então, aqui um resumo, né, do que a gente apresentou aqui da pesquisa. A partir disso, então, vem as ações, né? Então, uma das ações desenvolvidas, né, que a gente faz com a comunidade é a atividade no Horto Medicinal Comunitário, que é uma atividade desenvolvida pela professora Simone Davete Miller, que, como eu disse para vocês, é farmacêutica, e ela trabalha, além do cultivo, né, além do uso dessas plantas medicinais, ela também trabalha toda a questão da interação do uso dessas plantas com os medicamentos convencionais, porque a gente percebeu que a maioria da população tem idade acima de 50 anos, ou seja, né, provavelmente muitos deles fazem uso de medicamentos frequentemente. Então, havia necessidade de se desenvolver um trabalho de conscientização, de sensibilização e também de esclarecimento em relação a essa interação. Então, a própria comunidade planta e tem as palestras, né, sobre o preparo, né, e a indicação do uso dessas plantas. Também, né, junto ao ambiente acadêmico, se desenvolvem ações que visem a destinação correta, né, de alguns tipos de resíduos, como no caso da pilha, né, que se vai para o ambiente, a gente sabe que as consequências são inúmeras, e a partir do momento que a comunidade acadêmica, né, os estudantes da universidade trazem essas pilhas, a gente faz a destinação correta. Uma outra ação é a campanha de coleta de óleo de cozinha saturado, né? Que, como eu falei para vocês, quando na pesquisa, aqui nós não mostramos os dados, né? Mas em uma pesquisa com a comunidade, qual era o destino que eles davam em relação ao óleo de cozinha, muitos apontavam, eu coloco, faço um buraco e enterro, porque na concepção deles, né, colocar terra sobre o óleo era o destino correto. Outros diziam, eu coloco no vaso sanitário e dou descarga, porque daí vai embora e pronto, mas vai embora para onde? Né? E aí, então, a gente começou a desenvolver um trabalho com a comunidade, quando eles enterram esse óleo, né, com as chuvas, né, com a infiltração da água, esse óleo vai parar lá nos lençóis subterrâneos de água, nos lençóis freáticos. Quando eles colocam, né, no vaso sanitário e dão descarga, que infelizmente ainda, né, a nossa rede de esgoto é ligada à rede pluvial, então vai para onde? Nos rios. Então, cada litro de óleo, quanto que polui, né? Quantos litros de água que ele polui? Quais são os danos para a vida marinha, né? Para a vida aquática? E aí, então, a comunidade se mobilizou e, em média, né, a gente arrecada por ano mais de 3 mil litros de óleo, né? No último ano, nós arrecadamos em torno aí de 3.100 litros de óleo, né? Que deixaram de parar no ambiente de forma incorreta e foram transformados em biodiesel. Também, né, se desenvolve trabalhos na escola, né, com a produção de horto medicinal, de hortas também suspensas, né, com as crianças. Então, é feito todo um trabalho, né, o que é educação ambiental, que nós fazemos parte do ambiente, que as nossas ações elas têm consequências globais, né? Então, a nossa ação local ela também vai ter consequências globais, né? Então, tanto positivamente quanto negativamente. E também, né, como eu disse para vocês, a gente trabalha ali com a questão da fome zero, se trabalha oficinas sobre o aproveitamento de alimentos. Então, né, é feito juntamente com o curso de nutrição da universidade, com o curso de gastronomia, o uso, né, de alguns tipos de materiais orgânicos que antes eles eram depositados no solo, eles eram, né, de forma incorreta ou eram colocados no lixo comum, como que eles poderiam ser
reaproveitados, não somente na compostagem, mas na própria alimentação deles, né? Então, inclusive até as próprias plantas medicinais, como é que podem ser utilizadas na alimentação. E aqui, né, nós temos também uma ação que era em parceria com a Brinquedoteca da Unisul, né, e agora a gente tem um outro projeto que nós pretendemos ampliar esta ação para outras escolas, né, aqui da Coordenadoria Regional de Tubarão, onde, a partir dos resíduos sólidos da comunidade, né, que eram separados, eram produzidos brinquedos, né? E esses brinquedos, eles iriam lá, iam, né, para a brinquedoteca, garantindo, né, o direito das crianças de brincar, né? Então, entendendo que as crianças, elas são sujeitos de direito, nós proporcionávamos, através da brinquedoteca, o direito delas brincarem, inclusive resgatando algumas brincadeiras que antigas, né, para que eles conhecessem. E aqui, então, a ação, né, que a gente desenvolve, parte do material que ele é selecionado aí pela comunidade, ele, em parceria com a Associação de Catadores e Recicladores de Tubarão, que é a Camarte, né, então, é destinado para essa população, para essa comunidade, que acaba gerando renda a partir, né, dessa ação. E aí veio o grande desafio, né, de todos nós, né, o ano de 2020. Em tempos de Covid, como trabalhar com extensão? Né? É uma pergunta, né, que a gente se fez, e como todos nós, né, em todas as profissões, nós tivemos também que nos reinventar, né, enquanto projeto de extensão. Então, a gente acabou trabalhando, né, tanto eventos, quanto ações, né, publicações, de forma virtual, né? Então, através das redes sociais, como Instagram, né, com a participação da própria comunidade. Então, vocês podem observar, né, que a gente busca sempre a participação da comunidade para que eles estejam envolvidos ativamente, né? Então, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, e também em forma de drive-thru, né? A nossa última ação foi uma ação em parceria também com a FUBRA, que é a campanha Muda da Alimento, né? Que cada quilo de alimento que era trazido, a pessoa ganhava uma muda de árvore nativa, né? Então, nós trabalhamos com araçá, por exemplo, vermelho, né? Nós trabalhamos com plantas como palmito, né? Então, todas elas espécies nativas, na qual as pessoas levavam para casa. Então, além de trazer o alimento que foi destinado para o público, né? Para a população que estava com necessidades, em virtude da pandemia, né, pessoas que perderam o emprego, pessoas que tiveram, né, que nesse momento estão passando por carência alimentar, foram feitas cestas básicas. Então, nós chegamos a um total de aproximadamente 120 quilos de alimentos não perecíveis que foram destinados, né, que compuseram aí cestas básicas e foram destinados aí para as famílias, dando prioridade para as famílias que tinham crianças, né, em casa, tá? E só para eu finalizar, né, falei lá para vocês do óleo, mas eu esqueci de dizer que cada litro de óleo que a gente entrega para a FUBRA, eles nos pagam 50 centavos. Então, o que é feito com esse dinheiro? Ele, em parceria com a pastoral universitária, ele é destinado cada ano para uma ação. No ano passado, o recurso foi destinado para a compra de materiais para uma missão na Amazônia, materiais de higiene pessoal, materiais de limpeza. Então, lá naquelas comunidades ribeirinhas, lá na Amazônia, foram
comprados, então, produtos e levados para eles. E este ano, também em parceria com a Pastoral Universitária, foi entregue um cheque de aproximadamente R$ 1.500, né, muito próximo de R$ 1.500, que foram compradas também cestas básicas com o mesmo objetivo, para que as pessoas, né, que sem acesso aos alimentos, neste momento, pudessem ter a garantia de um mínimo, né? Então, essas são algumas ações aqui do nosso projeto de extensão, né? E quem tiver, né, tiver interesse, eu fico depois aí à disposição para os questionamentos, e também, né, dizer para vocês que estamos abertos, né, enquanto grupo de pesquisa, enquanto GRUC, enquanto projeto de extensão, para novos parceiros e para novos participantes, certo? Desculpa, Rodrigo, aí se eu falei muito. Imagina, Maricela, foi perfeita a apresentação, muito obrigado. Bom, agora é o momento de a gente ouvir um pouco o pessoal que está participando. Quem tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone, abre a câmera também, se apresenta e pergunta, fica muito à vontade. Eu tenho uma pergunta, mas eu estou sem câmera, me desculpe. Não tem problema. Eu sou o Matheus, eu sou amigo da Ana, da Carol, e eu faço o DESC aqui em Florianópolis, né, na Universidade do Estado de Santa Catarina. E eu queria saber, assim, como estudante de universidade pública, assim, né, se vocês têm algum tipo de parceria, assim, com universidades públicas que são próximas, assim, e de que maneiras, assim, o projeto de extensão da Unisul consegue interagir com isso, assim. Fiquei bem feliz que vi que vocês têm bastantes ações diretas, assim, com a comunidade, né, isso é sempre muito bacana, assim, uma coisa que a gente faz bastante também lá na UDESC. Mas fico me perguntando em relação a essas parcerias com as universidades públicas, assim, se rola, como é que rola e tal. Enfim, parabéns aí pelo trabalho, muito bacana. Obrigado, Matheus. Se alguém tiver alguma pergunta parecida, pode também fazer, senão a Maricelma já responde. Então, fica à vontade, professor. Tá bom, então. Matheus, obrigada aí pela tua pergunta, né? Em relação às parcerias, enquanto grupo de pesquisa, sim, né, Rodrigo? Nós temos parcerias, não somente com universidades públicas, mas com universidades, né? Nosso intuito é o máximo de parceiros possíveis, porque a gente tem, assim, por princípio, de que se a gente soma as forças, nós somos mais fortes, né? Então, a nossa ecoa mais as nossas ações. Em relação ao projeto de extensão, somente de forma voluntária, Matheus. Como o projeto, ele é um projeto institucional, ele é um projeto da Unisul, da universidade, então a gente tem parcerias, sim, né? Mas essas parcerias com os estudantes, mas de forma voluntária, desculpa, né? Não de forma com bolsas remuneradas, ou isso a gente não tem. Né? A parte de bolsa remunerada, a gente só tem uma, porque é de uma que o edital prevê que tem que ser estudante da universidade, tá? Mas todas as parcerias são muito bem-vindas, né? Se vocês tiverem outras ideias, né, que venham somar com o nosso projeto de extensão, estamos abertos e queremos aí parceria, sim, tá? Muito legal, bacana. Não, só de ter um grupo de pesquisa já em contato, eu acho muito importante, assim, porque muitas vezes são vistos como universos separados, assim, né? A universidade privada e a universidade pública, infelizmente. Então, esse diálogo, assim, dos grupos de pesquisa, acho bem bacana. E também compreendo total o lance das bolsas destinadas aos estudantes da universidade, né? Porque, enfim, tem gente que precisa e é isso mesmo. Muito obrigado. Isso, né, Matheus? E só acrescentando, né?
algo que a gente vê no GRUC, que não vê nos outros, talvez, né, tão diretamente nos outros grupos, também é essa parceria, né, essas ações da pesquisa e a extensão caminhando juntos, né? Que ao mesmo tempo que a gente está desenvolvendo a pesquisa, a gente busca dados na comunidade, a gente também tem ações de extensão, né? Então, as duas coisas, e o ensino também acaba caminhando junto. Então, o ensino, a pesquisa e a extensão. Sim, nossa, perfeito, professora Maricel, muito obrigado. Mais alguma pergunta? Temos um tempinho aqui para mais uma pergunta para a professora Maricelma. Senão, a gente, vocês podem colocar no chat ou perguntar ao final da exposição da Ana Carolina. Obrigado, Matheus, pela pergunta. Eu acho que a professora Maricelma foi realmente muito precisa. A gente busca sempre aproximar a pesquisa da extensão, então estamos começando essa série de webinar com a extensão, não é por acaso, né? A ideia da pesquisa é sempre apoiar a tomada de decisão, tanto no nível local, regional, estadual, nacional. A gente tem envolvimento com uma série de universidades públicas, inclusive a UDESC, aqui de Campos de Laguna, UFSC e o professor Carlari, que é nosso parceiro, é membro do grupo também, que pertence aqui à UNESCO, né, de Criciúma. Então, eu vou dar boa noite aqui para quem está chegando, acho que o Murilo está chegando aqui, boa noite a todos. Vamos passar para a Ana Carolina, a apresentação. Ana Carolina é estudante do curso de Ciências Biológicas do campus de Tubarão da Unisul e orientanda da professora Maricelma, está atualmente realizando um projeto de pesquisa que ela vai contar um pouquinho para a gente, né, Ana? Boa noite. Boa noite. Eu vou compartilhar minha tela aqui, só um momento. Boa noite a todos. Eu me chamo Ana Carolina Colares Feijó. Eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas e Licenciatura. E a minha professora orientanda, então, é a professora Maricelma Simeano Jung. E o nosso projeto, então, o meu projeto de conclusão de curso com a parceria da professora Maricelma, é intitulado A Percepção Ambiental dos Turistas Hospedados na Pousada Fazenda do Rosa, localizada no município de Imbituba, Santa Catarina. Quero aproveitar e agradecer ao professor Rodrigo de Freitas e ao todo o grupo de pesquisa pela oportunidade de estar apresentando o nosso projeto aqui, a professora Maricelma por ter nos inscrito neste evento e a todos que estão assistindo. Então, introdução. O turismo sustentável, de acordo com a Organização Mundial do Turismo, é aquele que atende às necessidades dos turistas de hoje e das regiões receptoras, ao mesmo tempo em que protege e amplia as oportunidades para o futuro. O turismo sustentável prevê, então, a questão do controle dos impactos ambientais gerados no meio ambiente, através da sensibilização e do contato com a natureza. A educação ambiental é responsável pelos processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais. E, além de valores sociais, constroem habilidades, competências, atitudes, todas voltadas para a conservação do meio ambiente. A percepção ambiental permite a compreensão das relações. E quais relações são essas? As relações entre eu e o próximo e as relações entre o ser humano e a natureza. O problema de pesquisa é o seguinte: qual a percepção ambiental dos turistas hospedados na pousada Fazenda do Rosa, localizada no município de Imbituba, Santa Catarina? Justificativa. A atividade turística possui compromisso com o meio ambiente.
Geralmente, turistas que procuram a paz, procuram reconexão com a natureza, reconexão com o seu ser, e também procuram a sua real espiritualidade, geralmente também estão em busca de ecossistemas não prejudicados ou pouco prejudicados. Então, a atividade turística, ela deve desfrutar do meio ambiente de forma responsável, manejar, então, o meio ambiente de forma responsável, e também a questão de estar implementando empreendimentos de forma responsável. Já, então, pensando nos impactos negativos que podem ser gerados pela implementação de determinado projeto, determinada pousada, determinada indústria. Então, porque geralmente, com certeza, algum impacto vai estar gerando pela implementação de determinado empreendimento, como, por exemplo, a degradação de áreas. Então, já deve-se pensar em alguma forma de mitigar para reduzir esses impactos que vão ser causados pela implementação de determinado empreendimento. O turismo sustentável, ele é considerado economicamente rentável, em função de que a sua implementação pode estar reduzindo custos. Infelizmente, tem-se a manipulação do conceito de turismo sustentável. Então, por um exemplo, uma indústria, ela utiliza o termo turismo sustentável para o seu marketing, mas não, na verdade, não aplica as premissas que existem dentro desse turismo sustentável. Muitas vezes chegando a um ponto em que este tipo de turismo não acaba contribuindo para um desenvolvimento sustentável, o que é muito preocupante e, infelizmente, acontece com bastante frequência. E tudo isso ocorre em função dos interesses econômicos envolvidos por parte destas empresas. Existem, então, diversas percepções ambientais. Então, as pessoas, elas estão submetidas a meios, a contextos, a realidades diferentes. Então, por um exemplo, uma pessoa que vive em um meio urbano, comparando com uma pessoa que vive em um meio rural. Essas pessoas, elas possuem realidades totalmente distintas. A pessoa que vive no meio rural, ela possui um contato maior com a natureza, enquanto uma pessoa que vive em um ambiente urbano não possui esse contato. Então, elas terão percepções ambientais diferentes, porque uma está exposta a um local onde tem mais uma reconexão com a natureza, enquanto a outra não tem. Por isso que as realidades podem estar influenciando nas percepções ambientais das pessoas. A percepção ambiental pode se caracterizar como um instrumento de participação popular, já que tem-se que a percepção ambiental estimula a pessoa a expor as suas opiniões, expor as suas percepções, podendo gerar discussões na comunidade, em um determinado meio. Os objetivos deste projeto. O objetivo geral, então, é verificar a percepção ambiental dos turistas hospedados na pousada Fazenda do Rosa, localizada no município de Imbituba, Santa Catarina. Os objetivos específicos são os seguintes: conhecer quais as atividades são desenvolvidas pelos responsáveis do local e como estão relacionadas com a preservação ambiental, traçar o perfil sociodemográfico dos turistas, avaliar a percepção ambiental dos turistas em relação ao espaço público da subprefeitura como meio e estímulo da cidadania, comparar as diferentes sensações desenvolvidas pelos turistas, verificar como as atividades desenvolvidas na pousada contribuem para a percepção ambiental dos turistas e identificar o grau de percepção ambiental dos turistas hospedados na pousada. Fundamentação teórica, percepção ambiental. De acordo com Oliveira, 1999, o meio ambiente é definido de acordo com as percepções sobre as diferentes realidades em que cada indivíduo está submetido. Aquela questão que eu comentei agora há pouco. As pessoas estão submetidas, estão sujeitas a locais distintos e isso vai estar influenciando em suas percepções. Para Soulé, 1997, o contato com o meio ambiente é essencial no processo de entendimento pela mente do ser humano sobre a natureza e pelo fato de cada indivíduo possuir uma visão própria de acordo com sua cultura, educação e temperamento.
além do meio em que as pessoas estão submetidas influenciarem suas percepções ambientais, existem outros fatores que podem estar influenciando, como a cultura e educação e temperamento que as pessoas possuem. Então, outro exemplo, vizinhos. Vizinhos, eles estão submetidos a um mesmo ambiente, eles vivem o mesmo ambiente, de fato. Só que essas pessoas, elas possuem culturas e educações diferentes. Então, apesar de viverem no mesmo local, elas poderão ter percepções ambientais diferentes, e provavelmente terão, já que possuem cultura e educação diferente. E é muito interessante essa questão das pessoas possuírem percepções distintas, porque se as pessoas tivessem percepções semelhantes, não haveria discussões tão ricas, troca de saberes tão ricos sobre o assunto. Conforme Zampieron et al., 2003, o estudo sobre a percepção ambiental tem como intuito melhorar a compreensão da relação entre o ser humano e o ambiente, suas expectativas, satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas. Também é importante ressaltar, então, que a percepção ambiental também está interligada com o grau de afetividade, o grau de escolhas também, o grau de afetividade, de fato, das pessoas em relação ao meio ambiente. De que forma isso acontece? Por um exemplo, três pessoas estão realizando uma trilha, e essas três pessoas, elas estão, então, vivendo submetidas a uma mesma paisagem. Só que para uma pessoa chamou mais a atenção um animal que ela viu durante o percurso. Para outra pessoa foi alguma flor, alguma planta. Enquanto para outra pessoa foi o oceano. Então, cada pessoa vai ter um olhar, vai ter uma percepção, e algo chamará mais a atenção de uma pessoa do que a outra. Turismo sustentável. Segundo Rushman, 1997, a sustentabilidade, tratando-se da cultura e do uso de recursos naturais, está interligada com as definições de turismo sustentável e desenvolvimento sustentável, tendo em vista que o desenvolvimento e o desenvolvimento do turismo submetem-se à preservação da viabilidade de seus recursos de base. O turismo sustentável, então, sempre irá prever o controle entre os interesses econômicos que o turismo acaba gerando durante este processo de implementação, juntamente com a questão das atividades voltadas à conservação do ambiente, o que é uma tarefa muito difícil estar controlando esses dois fatores que andam juntos, que caminham juntos. O turismo nos municípios de Imbituba e Garopaba. Localizados a 80 quilômetros da ilha de Santa Catarina, Florianópolis, os municípios de Imbituba e Garopaba conquistaram a atividade turística de forma gradual, sendo atualmente a principal fonte econômica e mais rentável da região, recebendo fama nacional e internacional com concentração de turistas gaúchos e de origem argentina, Brúzios 2010. Então, para se ter uma noção, o município de Garopaba, no verão, na alta temporada, recebe cerca de 7 vezes, a sua população cresce cerca de 7 vezes mais. Então, é uma alta demanda de turistas, e a cidade já tem um preparo, então, em relação à hospedagem, a comércio, para estar recebendo essa alta demanda de pessoas. E a Praia do Rosa, que é pertencente ao município de Imbituba, é bastante famosa por turistas que gostam de viajar em casais. Por que isso acontece? Porque a Praia do Rosa já tem uma fama internacional e nacional por ser considerada uma das 30 baías mais bonitas do mundo, e tem uma estrutura bastante romântica assim, em suas pousadas, para estar recebendo casais como turistas de fato. Educação ambiental. De acordo com Salvé, 2005, a educação ambiental trata-se de uma dimensão essencial da educação para a compreensão de interações presente na base do desenvolvimento pessoal e social. Então, na verdade, a educação ambiental ela vai muito além do que uma ferramenta para a resolução de problemas ou para a gestão do meio ambiente, como ela é muito utilizada. Ela trata-se, então, de uma dimensão essencial da educação. Ecoturismo.
Segundo o Ministério do Turismo, 2010, o ecoturismo é um segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista, por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações. Muitas pessoas confundem o conceito de turismo sustentável e ecoturismo. Então, na verdade, o turismo sustentável ele vai ser um movimento inteiro que engloba vários segmentos. E o turismo sustentável está totalmente interligado à sustentabilidade, enquanto o ecoturismo vai ser um segmento do turismo sustentável. Ecossocioeconomia. A ecossocioeconomia aborda a ecologia, a economia e a área social. Estudos nessa área geralmente possuem perspectivas interdisciplinares, que abrangem a concepção de sociedade juntamente com valores éticos, bem como pressupostos do desenvolvimento territorial sustentável. Sachs, 2007 e Sampaio, 2010. A ecossocioeconomia pode ser considerada dinâmica, aborda ações que ocorrem no cotidiano das comunidades, povoados e organizações em resposta aos problemas peculiares e contundentes de cada cidade, município ou micro-regiões. Sampaio, 2010. Vamos para a metodologia do estudo, então. Natureza e tipo de pesquisa. A presente pesquisa é do tipo exploratória, a fim de realizar uma análise quanti-qualitativa dos dados coletados, que serão analisados conforme o referencial teórico. População amostral e sujeitos da pesquisa. Então, a pesquisa já está sendo realizada na pousada Fazenda do Rosa, que é pertencente ao bairro Ibiraquera, onde está localizada a Praia do Rosa, no município de Imbituba, Santa Catarina. Por que nós escolhemos esta pousada? Esta pousada ela está localizada em frente ao mar, literalmente, da Praia do Rosa. E além de estar fornecendo essa conexão natural extrema, ela ainda conta com algumas atividades que são relacionadas ao turismo sustentável e ao ecoturismo, como, por exemplo, o turismo de observação de baleias. Então, a pousada já conta com um condutor ambiental, que é parceiro da pousada há anos, e esse condutor ambiental, então, faz grupos de turistas, de hóspedes, que têm o interesse de estar visualizando esses grandes mamíferos que migram com mais intensidade de agosto a setembro, de junho a setembro, para as águas de Santa Catarina, a fim de reprodução. Além disso, a pousada também fornece uma horta, onde os turistas podem estar desfrutando dessa horta. Aulas de surf para quem gosta, né, deste esporte, que está também totalmente um esporte que está totalmente interligado à natureza, a essa reconexão natural. E também fornece casamentos ecológicos em meio a esse ambiente natural. E os sujeitos da pesquisa, então, são os hóspedes da pousada Fazenda do Rosa. Procedimentos utilizados na coleta de dados. O projeto, então, já foi apresentado à pousada, já foi aceito pela pousada para ser realizado neste espaço, e houve uma capacitação dos recepcionistas, dos funcionários que lá trabalham, para estar coletando os dados. Então, a capacitação aconteceu após a assinatura da Declaração de Ciência e Concordância da instituição envolvida e a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos, já que trata-se de uma pesquisa que está totalmente interligada com os seres humanos, já que estamos utilizando o questionário para estar coletando estes dados. Procedimentos utilizados na coleta de dados. A opção, então, temos a opção de questionário impresso e de forma virtual. O hóspede pode estar escolhendo de que forma ele pode estar respondendo a esta pesquisa. E, claro, o hóspede só vai participar se quiser, não tem obrigação nenhuma. O instrumento, o questionário, então, é apresentado ao hóspede no momento de check-out. Por que escolhemos esse momento? Nesse momento, o hóspede já teve a oportunidade de estar vivenciando essa reconexão natural que a Praia do Rosa fornece e já teve também a oportunidade de participar das atividades que são proporcionadas pela pousada.
A pesquisa, então, ela será realizada entre o mês de setembro de 2020 até o mês de fevereiro de 2021. Por que escolhemos essa data? Essa data ela engloba a questão das pessoas que gostam de visitar a Praia do Rosa em função do turismo de observação de baleias, e também engloba o verão, onde tem alta demanda de turistas, de várias origens. Utilizamos, então, um instrumento do questionário para a coleta de dados, que contém perguntas abertas e fechadas, estruturado em 5 blocos, que são os seguintes: caracterização sociodemográfica dos participantes, avaliação da percepção ambiental, questões específicas sobre o meio ambiente, questões específicas sobre percepção ambiental e questões sobre as atividades realizadas na pousada Fazenda do Rosa. Princípios éticos. Trata-se de uma pesquisa que envolve seres humanos, e esta é determinada pela Resolução 196/96 como qualquer procedimento que envolva o ser humano, cuja aceitação não esteja ainda consagrada na literatura científica, devendo obedecer às diretrizes da resolução específica, Brasil 1996. Sendo assim, o projeto já foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. O cronograma, então, do projeto, a elaboração e redação do projeto. O problema de pesquisa foi elaborado, então, dia 10 de maio de 2020. Os objetivos geral e específicos, justificativa e metodologia foram elaborados do dia 12 de maio de 2020 a 28 de maio de 2020. A fundamentação teórica do dia 29 de maio de 2020 a 20 de junho de 2020. A finalização do projeto foi realizada no dia 20 de junho de 2020 a 23 de junho de 2020, e a qualificação do projeto ocorreu no dia 13 de julho de 2020. Então, os levantamentos de dados irá ocorrer de setembro de 2020 a fevereiro de 2021. A apresentação e discussão dos dados está prevista para março de 2021. Finalização do projeto de conclusão de curso de maio a junho de 2021. E a defesa pública do trabalho de conclusão de curso será possivelmente final de junho de 2021. Os resultados esperados. Então, espera-se traçar o perfil dos turistas que frequentam a pousada Fazenda do Rosa, verificar qual a percepção ambiental e a apropriação do lugar dos turistas, averiguando a ideia dos mesmos sobre o conceito de paisagem. Pretende-se que os dados coletados contribuam para o planejamento e criação de políticas públicas ligadas ao turismo sustentável na região. As referências. A conscientização ambiental resultante da percepção de que somos parte de um todo e não meros entes supostamente superiores, alheios e exploradores, modificará nossa relação com a natureza, nosso próximo não semelhante. Muito obrigada. Muito bom, Ana Carolina, muito obrigado pela apresentação. Obrigada pela oportunidade também, professor. Imagina, uma grata satisfação você estar aqui com a gente hoje. Estamos abrindo para perguntas, comentários sobre a apresentação da Ana Carolina. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Posso fazer uma pergunta? Pode. Claro. Primeiro, quero parabenizar a Ana Carolina, excelente trabalho, realmente muito importante para nós aqui da região. Eu sou morador de Imbituba, da Praia da Ribanceira, aqui do ladinho da Praia do Rosa. Legal. E sabemos o impacto que o turismo realmente causa na comunidade aí da Ibiraquera, né? Principalmente na comunidade da Ibiraquera, aqui no município. É muito importante esse trabalho e parabéns, Ana Carolina. Obrigada. Como eu sou guia de turismo e consultor ambiental, eu queria perguntar se você pensou em dividir as perguntas entre os turistas que vêm para cá até o meio de novembro e os que vêm para cá no verão, por exemplo, para ver se tem diferença de perfil de turistas numa época e na época de verão, porque eu, como guia de turismo e consultor ambiental, visivelmente eu percebo essa diferença, porém, cientificamente, eu não sei se ela acontece
realmente. Só queria saber se existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade, sim, porque a gente está trabalhando mensalmente, assim, a gente consegue visualizar ali a data em que o turista respondeu. Então, a gente pode estar fazendo essa separação, sim, de verão, né? E com esse outro período. Muito legal, muito legal. Estou louco para saber os resultados. Eu também. Obrigada pela Obrigado pergunta. pela pergunta. Temos aí tempo para mais alguma arguição? Não, eu só posso falar, Rodrigo. Claro, claro. Eu quero, assim, né, agradecer a Carol por ter me escolhido, né, para orientar esse trabalho e novamente ressaltar a importância, né, a relevância dele, não somente como um trabalho de pesquisa, coleta de dados para a produção de um trabalho de conclusão de curso, mas que realmente, né, esse foi um desafio que eu coloquei ali para a Carol, que no final ela apresente, né, a prefeitura, a Secretaria de Turismo, né, a própria pousada, os resultados para que possam conduzir, né, a tomada de decisões, né, possam estar auxiliando, não conduzir, mas auxiliando a partir de tudo, de outros dados também coletados, na tomada de decisão, né, em relação à questão do turismo na região. Tá? Então, parabéns, Carol, né, pela propriedade com que tu falaste, né, e é muito bom a gente ver o crescimento dos nossos estudantes, né? Muito obrigada, professora, por ter aceitado também me orientar. E com certeza vai ser um trabalho que vai ajudar muito na questão dos dados, realmente, porque tem poucos dados em relação à percepção ambiental aqui da região. Então, vai contribuir bastante também nesse quesito para a região. Muito bom. Ana Carolina, mais alguma pergunta? Os participantes, temos esse tempinho ainda. Rodrigo, eu acho que tem uma pergunta do Caleb no chat, que diz assim, ó. Então, perfeito. Vou pedir aqui para a Tabata dar uma lida aqui no nosso chat e comentar aqui algumas passagens e já ler essa pergunta do Caleb aí. Caleb, se tiver por aí também quiser fazer pergunta, fica à vontade. Oi, boa noite. Eu vou ler algumas participações aqui no chat. A primeira participação foi do aluno 28, que não tem identificação, que fez muitas parabenizações para a professora pela apresentação da professora Maricelma. O Caleb também, inclusive Caleb disse que está com saudades, professora Maricelma. Noêmia de Oliveira, disse que o projeto foi lindo. Também estou com saudade já do Caleb. Clare deu parabéns pelo projeto, disse que é moradora da Praia da Ribanceira e vizinho do Coperzimba, a escola, de coleta seletiva de Ibituba. E eles têm interesse de desenvolver um projeto de educação ambiental. É aluno de gestão ambiental do IFSC de Garopaba e seria um prazer fazer uma parceria, olha que legal. E aqui teve uma pergunta do Caleb, perguntando se a troca da equipe da pousada por estação. Se isso ocorre, se será feito um procedimento de requalificação dos membros para aplicar nos questionários. Então, Caleb, a princípio não ocorrerá, porque as pessoas que trabalham lá já estão trabalhando há muito tempo. Mas se caso houver algum imprevisto, com certeza será feito o processo de requalificação dos membros para estar aplicando o questionário, sim, com certeza. Muito bom. Alguma pergunta para a professora Maricelma, para a Ana Carolina? Se alguém guardou alguma questão lá da apresentação da professora Maricelma, o momento para perguntar é agora. Eu vou fazer uma pergunta, Maricelma.
Estou me aguentando aqui, mas eu queria saber um pouquinho mais sobre a questão das plantas medicinais, né, o projeto das farmácias vivas, assim, se você pudesse contar um pouquinho mais, assim, se vocês têm acompanhado alguma mudança, assim, algum uso maior de plantas medicinais, algum depoimento de alguma pessoa que deixou de usar algum remédio, ou, enfim, que você pudesse trazer um pouquinho mais, assim, dessa, porque é um projeto muito grande, né, tem várias linhas, né, essa é uma linha que eu particularmente acho muito bacana. Sim, Rodrigo, assim, em relação à questão das plantas medicinais, né, a gente observa que tem uma participação bastante ativa da comunidade, né, claro que sempre alguns membros, eles são aqueles mais frequentes, né, e o que a gente observa no relato, né, porque a forma de coleta de dados que a gente tem é através do relato das pessoas que participam do projeto, que fazem parte aqui da comunidade. Eles colocam, né, que houve uma mudança em relação ao comportamento, principalmente em relação à questão do preparo. Então, muitos deles, né, não sabiam exatamente como preparar, né, porque cada planta medicinal ela tem uma forma específica de preparo. Segundo, né, um outro ponto que eles colocam assim como muito relevante é a questão do uso de algumas plantas medicinais na alimentação, lá naquele grupo das chamadas PANCs, né, das plantas não convencionais, alimentícias não convencionais. Então, a gente ouve o relato assim, mas eu não sabia que tal planta também poderia ser adicionada à salada, né? Que essa planta ela também poderia ser usada como alimento. E também em relação ao plantio, né? Porque a gente colocou o cultivo dessas plantas, né? A gente fez um horto medicinal comunitário que fica ao lado da igreja São Judas Tadeu. Então a gente percebe assim, né, que houve né, se criou uma cultura de as pessoas virem até o horto comunitário e buscar essas plantas, né, para o seu uso em casa, né? Então agora o próximo passo seria quantificar isso, com qual frequência, né? Então a gente já viu que houve a mudança, a gente já conseguiu detectar alguns conhecimentos que foram sendo construídos a partir do projeto e agora a gente quer quantificar, né? Com qual frequência isso ocorre, tá? Perfeito, Marcelo. Aí volta a questão da pesquisa e da extensão, né? A importância de monitorar o impacto, né? Um projeto de muito impacto esse. Eu tive a oportunidade, quando eu morei em Rio Branco, no Acre, de trabalhar com a Embrapa num projeto parecido também de farmácia viva, e a gente levantava o uso das plantas nos quintais das casas, né? É incrível a quantidade de planta medicinal, a quantidade de uso que se faz dessas plantas. Então, parabéns. Eu vou deixar aqui para comentários finais, se alguém tiver mais alguma colocação também, a gente já vai estar encerrando em breve, mas eu queria lembrar que na semana que vem a gente vai estar junto aqui de novo, no dia 28, na quarta-feira, né, não na quinta, vai ser na quarta-feira, possivelmente a gente vai variar um pouco os dias da semana dos webinars, em função da disponibilidade das pessoas, então quarta-feira o Flávio vai estar aqui com a gente, Flávio arquiteto da Prefeitura de Laguna, vai estar falando sobre os territórios tradicionais de pesca, e vai estar trazendo um pouco um olhar sobre a questão dos ranchos de pesca. Então esse foi um pedido de um grupo de trabalho que se criou no Conselho Gestor da APA da Baleia Franca para tratar da regulamentação dos ranchos de pesca. Então, ele vai trazer os dados da pesquisa de TCC dele, da especialização realizada aqui na Unisul sobre esse tema. Bom, chegamos aqui a quase 20 participantes, foi muito bacana para um primeiro webinar, né? Nós estamos ainda aprendendo, né, a mexer nessas ferramentas.
Eu deixo aberto aqui, se alguém tiver mais alguma pergunta, as considerações finais aí da professora Maricelma e da Ana Carolina. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se possível. Claro. Tudo bem? Não, parabéns, Ana Carolina, aí, pelo trabalho, no começo da Praia do Rosa. Obrigada. Do Rosa Certo Hostel aqui. Uhum. E estou bem engajado nessa parte de Rota da Baleia Franca, né, e esse movimento da sustentabilidade. Tá? E a minha pergunta está pegando bem o período de pandemia, né? E Sim. tem alguma preocupação em saber se esse público que está vindo para cá está relacionado a alguma coisa, está sendo vindo por causa de pandemia ou não, já viria normalmente por causa da sustentabilidade? Se tu pensou alguma coisa em relação a isso? Eu acredito que as pessoas que estão vindo para a Praia do Rosa agora, estão procurando essa reconexão com a natureza, né? Já que é um momento bem delicado, então as pessoas procuram, né, uma questão de estar reconectando com o seu ser, de fato, tentando procurar coisas para estar saindo um pouquinho, né, dessa questão de pandemia, de fato. Assim, muitas pessoas estão sem responsabilidade, como a gente já sabe, já está na mídia, né, que estão vindo para cá, mas eu acredito que ainda existem pessoas que vêm para cá somente para estar tentando, né, desopilar um pouquinho dessa questão de pandemia, de fato. São poucas pessoas, acredito eu, que estão vindo com responsabilidade, mas acredito que ainda exista. Mas realmente esse contexto está complicado. E tu acha que esse público que está vindo para cá, ele pode mudar depois da pandemia ou o perfil deve se manter? Eu acredito que, de repente, não vai existir uma concentração tanto, assim, somente aqui no Rosa agora, né? Porque realmente está tendo uma alta demanda. De repente, depois da pandemia, pode estar diminuindo essa questão de muito lixo que eles estão né, deixando nas ruas, né, esses problemas que eles estão desenvolvendo aqui no nosso bairro. Mas no meu trabalho eu não vi nenhum problema ainda, né? Porque as pessoas estão respondendo os questionários e estão vindo, né? Realmente visitar a Praia do Rosa. Então, no meu trabalho não está atrapalhando, mas com certeza está havendo coisas bem, né? Que não era para estar acontecendo aqui na praia nesse momento. Tá, obrigado. Sucesso aí no trabalho, hein? Obrigada, obrigada. Maricelma, palavra final. Certo, então, né, em meu nome, em nome da Ana Carolina, eu gostaria de agradecer a todos os participantes, agradecer ao Rodrigo em especial, né, e também ao Gruc, né, pela oportunidade de a gente estar aqui hoje, assim, mostrando um pouco, né, tanto do projeto que já está sendo desenvolvido, quanto do projeto também da Ana Carolina, que está iniciando agora. Muito obrigada. Obrigado, professora Maricelma, Ana Carolina. Agradecer também ao Murilo, ao Caleb, que ajudaram aí na divulgação. A gente vai estar, coloquei ali já a data e o horário, a gente vai estar nas redes sociais colocando o link de acesso também. Eu vou deixar aqui também copiado o nosso link para o blog do Gruc, né? Ali a gente sempre coloca os eventos, ali tem uma descrição da nossa linha de pesquisa, de tudo que a gente vem trabalhando, os membros do grupo, e ali a gente também vai estar colocando a apresentação da semana que vem e o link de acesso para quem tiver interesse. Bom? Então, boa noite a todos, fiquem bem, fiquem seguros e até semana que vem. Boa noite. Obrigada, professor Rodrigo, professora Maricelma e a todos que assistiram. Boa noite a todo mundo. Valeu aí. Tchau.